Começa agora. Bom dia, CDL. As notícias mais importantes do dia comentadas e analisadas. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Bom dia, amigos da Santos FM, chegando por aqui mais um programa Bom Dia CDL, realização da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, CDL Santos Praia, que irá debater e informar com os principais fatos da região e do país. Nosso programa de hoje realmente conta com a sua audiência até às 8 da manhã, uma satisfação estarmos de volta aqui nesse canal tão importante, a Santos FM, mandando a nossa mensagem, o nosso recado e a mensagem da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Na bancada já o presidente da entidade e empresário Nicolau Beide. Nicolau Beide, em plena reforma do secretariado, nós temos que destacar, não é? Agora já com um tempo decorrido, o impacto, né, que você imagina para a futura Secretaria de Portos, Indústria e Comércio. Como nós já dissemos aqui, um pleito antigo da CDL, que ao menos um departamento houvesse. Hoje estamos aí numa secretaria compartilhada, mas o comércio tendo grande parte da atenção que ele merece atendida. Vamos agora aguardar para o ano que vem. Como é que você acha que está ainda em formatação, né? Como é que você acha que deve funcionar essa Secretaria para o Comércio? Quais são as principais carências? Bom dia, Zé. Bom dia, bom amigos. Dia. Bom dia, principalmente aos ouvintes aqui do Bom Dia CDL. Então, eu acho que foi um ganho que nós tivemos, uma secretaria, né, um status de secretaria para o comércio, pois não tínhamos isso desde o então governo Beto Mansur, quando ele extinguiu a Secretaria de Turismo, Comércio e Indústria. E hoje nós, mesmo com esse contingenciamento aí que as prefeituras, né, de todo o Brasil estão fazendo, nós estamos tendo um contingenciamento em Santos, com venda de imóveis e com retenção de capitais aqui pela Prefeitura de Santos. Nós ganhamos uma Secretaria de Comércio, que está sendo o destaque, né, para nós comerciantes, Secretaria de Portos, Comércio e Indústria, onde teremos um departamento, que esse departamento com certeza irá cuidar de todo o comércio da região, não só o comércio, como prestadores de serviços, que é onde nós temos o maior número de empregos da região. O Porto emprega em valores monetários, né, em valores reais, tem um volume muito grande, mas em número de pessoas e pulverizado é o comércio de Santos. O comércio de Santos emprega mais de 60% de todos os empregos gerados aqui na região, apesar da crise, mas é o que ainda está empregando e ainda tem vagas para o comércio. Então eu vejo com bons olhos. Ano que vem teremos aí muito trabalho aí junto ao prefeito municipal Paulo Alexandre, aonde poderemos discutir, e eu tenho certeza que ele nos dará essa abertura para poder desenvolver melhor o comércio da região. O comércio da região desenvolver de uma forma que aonde o ISS vem para o município e aonde parte do ICMS também vem para o município. Então interessa para a prefeitura, sim, porque isto é uma forma também da prefeitura arrecadar mais. Agora, Nicolau, agora nós temos aí 2 pontos, né? O Natal chegando e as vendas já aqueceram para o Natal, ou está numa situação normal e que as pessoas normalmente deixam para os últimos dias? Olha, nós estamos com vendas acima do normal. Excelente. Não estamos vendendo horrores, porque isso aí seria uma tremenda de uma mentira, né, que eu estaria falando, ou não só mentira, como não vou nem dar conotação de mentira, mas seria exagerado. Mas está acima do que vinha sendo. Ou seja, é bom sinal, né? Isso, lógico. O mês de dezembro tem sido muito acima do faturamento normal. É óbvio que nosso faturamento não é o mesmo de 2010, 2011. Estamos ainda um pouco abaixo para a mesma época, mas está acima do normal. Então, eu acho que isso é um bom sinal. E esse sinal demonstra que as pessoas vão ao comércio, gastam, compram lembranças, compram presentes, estão gastando, estão circulando. A vontade das pessoas gastarem e comprar é grande. Sempre foi, né? Quando chega no Natal, né, Zé? As pessoas querem comprar presente para os seus entes queridos, comprar para amigos, namorados, esposas, maridos, e não importa. Todo mundo
tem essa confraternização de Natal, mas aquece mesmo, nós teremos um aquecimento mesmo na próxima semana. Semana que vem é onde é o maior faturamento, onde teremos, principalmente para lembranças e presentes. Eu acredito aí no ticket médio que nós estamos vendo aí na faixa de 100, 120 reais. O João que pode dizer mais que o João aqui também. O João pode dizer melhor do que eu, porque o João é que tem aí 2 grandes lojas. É verdade. Onde não para de bombar a gente dentro da loja, né, João? Bom dia, João Vilela, nosso comentarista, advogado e empresário, também na bancada do Bom Dia CD. Então falando já esse termômetro do movimento antes do Natal, praticamente 8 dias antes. O nosso movimento começa a esquentar mais forte pro Natal a partir do final de setembro. Então, realmente, essa época fica realmente até corrida, realmente. Vim de escada mesmo. Vim atrasado e atrasei aqui, realmente. Aí vim correndo de escada. Mas é uma época que realmente que começa a ter muito movimento e falta mercadoria. Porque, por mais que você se prepare, pela própria economia, a indústria acabou não se preparando tanto. Então acaba tendo realmente até uma certa falta de mercadoria essa época. É que não dá para pontuar, né, João, qual é realmente o produto que vai vender mais, né? Mas eu estimei um ticket médio aí de presentes para entre 100 e 120 reais. Você enxerga também isso aí, esse valor? Não? A média, eu tô falando média, óbvio que tem vendas maiores, presentes médios maiores e menores, né? Você acertou, Nicolau, é por aí mesmo. Essa é a faixa de preço que as pessoas, parece que tem um degrau aí na história, 50, 100, 200, fica nessa média, né? Algumas pessoas já colocaram como meta presentes de 50 reais, outras 100, outras 200. Então ficou nessa média, realmente está certo. Bom, vamos seguir em frente com o nosso programa aqui, o Bom Dia CDL, para que a gente possa, né, de repente debater muitas coisas que aconteceram, principalmente o pacote econômico do governo, né? Mas antes da gente chegar lá, que contempla aí redução de juros, apoio para dívidas e muito mais, e eu senti o comércio nesse inteirinho aí, nesse universo, ele bastante contemplado. Vamos começar por aí, depois a gente fala aqui da questão das vendas de ativos da prefeitura, para a gente fazer uma projeção de resultado. A prefeitura aposta nisso, vamos ver até que ponto a prefeitura vai ter esse fôlego, não é, para poder, não é, levar adiante esse planejamento econômico, para que a gente possa realmente ter aí uma melhoria no cenário econômico nacional, né? Foi o anúncio de ontem em relação ao Michel Temer, são vários incentivos, né, João, que foram dados aí. Para alguns economistas são reformas tímidas, mas de qualquer maneira já é alguma coisa. É alguma coisa, é importantíssima essa parte da reforma. São coisas tão lógicas que realmente a gente deixa de, às vezes, entender como é que não foi feita antes as reformas. Todo governo tem que entender que todo o dinheiro emana da iniciativa privada. É o primeiro ponto que deveria ser colocado em um governo, entender que um comércio forte, uma indústria forte, representa um governo forte. Quando o governo está bem, quando a indústria está bem e quando o comércio está bem. Você gera emprego, você gera desenvolvimento, você aumenta o PIB, você faz uma série de coisas. Tanto é verdade que toda vez que o governo não foi bem, ele acaba sendo destituído. Então você pode notar que o Fernando Henrique, o PSDB não ganhou a última eleição a presidente, a última não, em 2002, porque estava tendo uma certa crise no governo Fernando Henrique Cardoso. Então ele não ganhou a eleição e depois não conseguiu ganhar mais a presidência da República. A ex-presidente Dilma Rousseff caiu, um dos principais motivos que caiu, porque havia uma recessão no país. Duvido que o país estivesse, por mais que ela tivesse dado as pedaladas dela, eu duvido que ela tivesse caído se o país estivesse muito bem. Se a economia estivesse bombando, eu duvido que os deputados fossem derrubá-la. Fernando Collor de Mello, a mesma coisa. E todos os governos que caíram ou ficaram sem voltar ao poder, aquele partido que estava no comando, por causa de falta de uma economia bombando. Mas então, uma das coisas que o Fernando Henrique Cardoso criou, e eu achei muito bom, e muita gente não deu uma avaliação
que deveria dar, a conotação que deveria ter dado, foi o Ministério da Desburocratização. Você lembra quando eles criaram isso? O Sarney criou isso. Foi o Sarney, não, foi o Fernando Henrique. Em 87. 87? Se não me engano foi isso. Porque, veja bem, algumas medidas que o Michel Temer tomou, uma delas é que tem um interesse direto a nós, são as medidas para crédito, né? Diferenciação de preços de pagamentos de cartões de crédito, dinheiro ou cheque. Então isso eu não sei se vai passar pelo Congresso. Exatamente. Porque já houve uma rejeição. Lembrei na hora da nossa praia aqui no Congresso. Uma determinada época aí a CNDL chegou a pautar com deputados, isso aí, o Gerson Gabrielli na época era deputado, e fomos derrotados no STF. E espero que agora passe essa medida, porque isso é uma coisa muito clara, né? Muito óbvia, para estimular a economia e o comércio. Tem uma lógica, Nicolau, que o pessoal parece que não entende no Brasil. É claro, quando a pessoa passa num cartão de crédito, e crédito quer dizer... Ela paga mais caro. Vem do latim, quer dizer crer, acreditar. O crédito vem dessa palavra que é crer, acreditar, é uma coisa quase religiosa. Você dar crédito a alguém. É um serviço. Você está pagando um serviço de dar um crédito para você. É que as empresas de cartões de crédito, ligadas mais uma vez aos bancos, aqui no Brasil, que são os que mais mandam, né? Porque aqui nós temos dois mandatários, né? Temos o presidente da República e temos os bancos, que são os mandatários. Manda mais que o presidente. Manda mais que o presidente, claro. Exatamente, derruba até. E na realidade, o que acontece? Precisa ver se eles vão querer, porque eles fazem o que querem, cobram taxa de administração. Tudo bem, acho justo, apesar de ser muito alto, pelo número de transações. O problema é muito alto, né? Pagam e restituem o dinheiro ao comerciante 31 dias após a venda efetiva. Então, muitas pessoas que utilizam cartão de crédito, às vezes não sabem que elas pagam a fatura e o comerciante ainda não recebeu. Tem um custo financeiro e tem um custo do serviço. São duas coisas. O serviço eu acho justo. Não, o serviço faz parte. Mas é claro que quando porque eles também têm a inadimplência que corre por conta deles. Sim, sem dúvida. Mas aí também ele está dando... isso está numa conta já deles com juros extorsivos para 14,5% ao mês. E o pacote vem tocando nessas partes aí. Agora, só voltando à prática, porque é o varejo, é o dia a dia. Então todo mundo que está nos ouvindo agora passa por isso. E vocês, comerciantes, também. Que é essa questão do desconto, independente da forma de pagamento, né? Já tá Mas é uma coisa óbvia, né? Todo mundo pede desconto. Hoje em dia, todo mundo, mas se eu pagar no dinheiro, quanto é que você me faz? Sim, aí... Mas é uma prática ilegal que o comerciante faz. Esse é o ponto. Aí eu me lembro bem, o Rafael Quaresma, que é nosso time, que é o vereador Procon, ele disse que aí não. O comerciante não pode oferecer. Mas se o cliente pedir... Fica incoerente. Mas é engraçado, realmente, não pode partir. É o que eu entendi. Então, isso é ilegal. Que mostra a inconsistência dessa norma. Você é uma norma que prejudica o consumidor. Ela vale. Se o comerciante oferecer, não vale. Mas se o cliente pedir, vale. E aí? E foi uma coisa que até nessa reunião... mas ele pode também, desculpe te cortar, João, mas o cliente pode pedir o desconto e optar após o desconto. Ele fala assim, não, se eu te pagar no dinheiro, quanto é que você me faz? Eu te faço X. Exatamente. Te dou 10%, por exemplo. Aí o comerciante dá 10% para ele e fala, não, pensando bem, eu vou pagar no cartão. E exigir os 10%. E exigir aquele desconto, porque a partir do momento que você concedeu o desconto, ele não pode estar vinculado ao dinheiro. E você não pode se negar a vender, porque se existe a única forma que o comerciante não pode se negar a vender, é pelo dinheiro. Pelo dinheiro ele não pode deixar de vender. Só não pode pagar o ônibus, mas... Não, ele não pode. Se você chegar na minha loja e falar assim, a única coisa que eu posso falar para uma pessoa que eu não quero vender, eu falo, acabou o produto. Mas eu estou vendo aqui, não, isso aqui é do mostruário. Mas engraçado, né? O poder público pode. Se você pagar o IPTU em parcela, é um valor. Ou seja, você deu crédito. Ele oferece um desconto. Então, aí ele oferece um desconto. No final é a mesma coisa, vai. A gente acaba deixando uma coisa uma pela outra, fica o mesmo resultado. É a mesma lógica técnica. Pagou antes, pagou primeiro. Não, mas os juros não é legal. Não, os juros não é legal. Você pode colocar os juros. Se você vender para mim 10 vezes... Mas o cartão de crédito tem um juros embutido no meio do caminho, porque tem um tempo de dinheiro, tem um tempo pecuniário. É que ele entende que cartão
à vista. Sim, mas é a mesma coisa que dinheiro. Porque os bancos mandam, exatamente porque você colocou toda essa parte. Mas eu queria colocar o que aconteceu ontem, que é muito positivo, aliás, a gente nota que depois dessa turbulência toda que o governo vinha passando, falou, vamos colocar aí uma pauta positiva para a gente poder dar atenção à coisa e tentar fazer esse país funcionar. Na nomenclatura da minha área de assessoria de imprensa é agenda positiva. Agenda positiva, ótimo, é exatamente isso. Mas uma coisa que a gente toma cuidado, o Nicolau colocou muito bem em relação a essa questão de você ter uma desburocratização. Saiu uma pesquisa agora que o Brasil está em último lugar no mundo, é a coisa mais incrível do mundo, em termos de burocracia. Aliás, é penúltimo, dos 181 países, está no número 180, que é o último lugar, é a Venezuela. Nós estamos na frente da Venezuela nesse ponto, mas é o único país do mundo, que está no penúltimo lugar no mundo, em termos de dificuldade de se pagar impostos, legislação tributária complexa. Isso encarece uma empresa absurdamente. Eu lembro que uma vez a Gerdau fez uma estimativa, que ela tinha fábricas aqui, a Gerdau é uma empresa brasileira, uma empresa de aço, né? Que a base dela são vergalhões de aço, tem várias outras linhas, mas a forte dela é isso. E ela, uma empresa de Porto Alegre, ela fez uma estimativa, ela tem no Brasil, ela tem no Chile e ela tem no Canadá. E além de outros lugares, nesses 3 lugares que ela tem empresa que fabrica vergalhões de aço. Bom, ela chegou à conclusão que tinha que ter, para a mesma quantidade de aço produzida, ela tinha que ter 50 pessoas para cuidar da parte tributária. São 27 estados, é um caos. No Chile, para a mesma quantidade de aço produzida, ela tinha 5 pessoas. E no Canadá, para a mesma quantidade de aço produzida, ela tinha meia pessoa. É uma conta assustadora. E você pega qualquer grande empresário que distribua para o Brasil inteiro, que tenha uma fabricação para o Brasil inteiro, é uma dificuldade absurda. Realmente, são 40 novas normas tributárias por dia. É assustador. E a burocracia numa pequena empresa é algo que não tem referência no mundo, a não ser a Venezuela, que não é uma boa referência. Então nós temos um problema hoje trabalhista, nós temos uma CLT completamente defasada, completamente contra o trabalhador. Ela é mais contra o trabalhador do que o trabalhador imagina. Nós temos um código tributário completamente remendado, mas remendado ao ponto de não ter lógica mínima nenhuma. Nós temos um sistema financeiro que a gente está discutindo agora, do crédito, que é óbvio, se a pessoa vai pagar de uma forma menos onerosa, é óbvio que tem um custo menor. Isso em qualquer coisa no mundo. É óbvio que tem isso. E é usado, inclusive, também. Se você pegar na internet, se for comprar nos grandes sites da internet, está escrito lá, boleto que você paga antecipado, você tem mais desconto que pagar no cartão, mesmo que seja uma vez só. Ou seja, a internet permite praticamente, né? No comércio de rua fica um caos. E na internet tem muito como brigar. Eles continuam fazendo isso. Os grandes sites têm essa forma de utilização. É verdade, seria ilegal se você... É ilegal, só que eles usam, só que eles têm força, né? Eles têm uma força por trás disso aí, alguns grandes sites pertencem a grandes emissoras de televisão e ninguém vai bater nesse ponto aí também, que ninguém é bobo de ficar batendo... A alegação também deles é que boleto não tem desconto, não tem como você pagar em dinheiro. Então, mas eles deveriam conceder o cartão de crédito o mesmo valor. Sim. Que é para pagamento. Porque é mais barato, é uma lógica, né? É uma lógica. Nós temos que... essas medidas que tiveram ontem, eu gostei bastante. Porque elas tinham, no mínimo, uma lógica que há muito tempo o comércio está buscando. E é que eu comecei falando, não há país forte, não há governo forte, não há cidade forte, não há estado forte, sem um comércio e uma indústria forte. Não dá para você ter uma coisa desvinculada à outra. Pode ver que no Brasil só vão para frente os estados que tiveram uma indústria e um comércio forte, como o estado de São Paulo cresceu. Por quê? Por causa disso. E todos os estados que cresceram e ficaram ricos foram porque alguém lá atrás teve a iniciativa de fomentar essa área. 7h21 é o Bom Dia CDL, o programa da CDL Santos para aqui na Santos FM até às 8 da manhã. Eu acho que temos mais a falar sobre esse pacote, que é a redução dos juros do cartão, não é? Cartão de crédito, do spread bancário, que vai tornar
o acesso ao crédito maior para as empresas, os incentivos para que as empresas quitem suas dívidas, a questão do FGTS. Daqui a pouquinho a gente debate no Bom Dia CDL. Voltamos já. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Vamos de volta aqui no nosso programa, o Bom Dia CDL, realização da CDL Santos Praia, de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da manhã, aqui na Rádio Santos, na bancada dos comentaristas João Vilela, que é advogado e empresário, e o empresário e presidente da CDL Santos Praia, Nicolau Obeide, e você também pode interagir conosco. Bom dia, Gena Novaes. Bom dia, Zé, bom dia, ouvintes do programa Bom Dia CDL, comentaristas da bancada. Para participar do programa é muito fácil, tem várias maneiras. Pelo WhatsApp é no 991406444, 991406444, telefone fixo 3345-9507, 3345-9507. Nossa página do Facebook, que é sempre atualizada com informações e fotos dos comentaristas do dia, é a CDL Santos Praia. E tem também nossa rádio web, que reprisa o programa às 18 horas todos os dias. Para escutar, basta acessar o site cdlsantospraia.com.br ou baixe o aplicativo da CDL Santos Praia pelo Play Store para Android ou aplicativo Store para iOS. Obrigado, Gena Novaes. E uma espécie de refis para as empresas também é uma medida interessante. O endividamento é uma forma de fazer girar mais essa roda da economia, né? Eu entendo que como o João colocou, mas aqui tem dois especialistas, né, no dia a dia disso, são profissionais da área, são comerciantes, né, de origem. Eu entendo que nesse pacote realmente o aquecimento do consumo ele está muito contemplado, e o comércio também. Porque eles viram que não está entrando dinheiro para o governo se você não fizer girar a roda da economia. É a lógica que estava faltando já pelo menos há um bom tempo no governo federal. Nós temos que pensar dessa forma também nos governos estaduais e governos municipais. Tem que reduzir a burocracia, como o Nicolau colocou, melhorar. Agora, muita empresa endividada, e isso gera, claro, desemprego. A empresa não contrata, a empresa está numa situação difícil. E tem muita empresa nessa situação hoje no Brasil. Realmente é necessário fazer essa parte. Agora, tem que reduzir. Principalmente, o que eu estou colocando para aqui, é reduzir a burocracia. Em termos de fazer negócios, o Brasil está pessimamente ranqueado no mundo. Nós estamos no número 123 no mundo, na facilidade de fazer negócio. O primeiro lugar é a Finlândia. E, imagina, nós estamos no número 123 no mundo. Isso assusta qualquer empresário que venha de fora e queira investir no nosso país. E nós temos que ter investimento. A gente sabe que quando vem empresários de fora, investem no nosso país, quando nós investimos no nosso país, quando você recebe realmente, vira um país atraente para a produção. E não tem milagre, não existe milagre. Todos os países cresceram no mundo. Não há um país no mundo que tenha crescido. Eu queria um exemplo de país no mundo que tenha crescido, que tenha conquistado o seu status de qualidade de vida sem ter tido essa ideia na cabeça, facilitar o comércio, facilitar a indústria. Nós tivemos agora, né, Nicolau, a criação da Secretaria dos Portos, Comércio e Indústria em Santos. Eu falei sobre isso. Uma conquista muito grande na nossa cidade, realmente, para ver se a gente consegue melhorar uma série de pontos. Eu quero ver agora realmente o comércio em Santos crescendo mais ainda. Porque tem que pensar, o governo tem que pensar nesse ponto. Parece que é como se o comerciante não pensar no seu cliente. É verdade. E o cliente do governo quem é? É o contribuinte. E quem mais contribui? São as pessoas físicas através do imposto de renda, do IPTU e etc. Mas principalmente as empresas que contratam essas pessoas. Todo o dinheiro emana da iniciativa privada. É uma coisa que tem que estar claro para os governos. Ô, Nicolau, então, tudo isso tá tudo muito interligado. Porque tem essa questão da diminuição dos juros, porque tem a redução do spread bancário. O spread é aquela diferença entre a captação dos bancos junto ao Banco Central e o lucro que ele tem, e fora os impostos, né?
Fora os impostos Fora também os estão impostos. embutidos no spread. Sim. Então, por isso que Mas você, são às vezes... muito menores nos bancos. Só para comentar esse ponto, Zé. Spread em inglês significa margem. É a margem, para ficar mais claro. É o lucro. É o lucro que o cara vai ter. É verdade. É a diferença entre quanto você capta o dinheiro e quanto você empresta o dinheiro. Essas duas. Impressionante que E no quem país- capta dinheiro paga os impostos e essa é a diferença, evidentemente. Sim, mas, Isso é mas básico. o que impressiona é que se um agiota cobrar metade dos juros de um banco, ele está cometendo crime. Não, o que impressiona no Brasil é que se você tiver uma demanda judicial e depositar esse dinheiro, vamos supor, supostamente que você tem que pagar judicialmente, depositar numa poupança ou depositar no fórum judicial, você ganha 1%, o dinheiro depositado judicialmente, e você não consegue esse 1% numa aplicação numa caderneta de poupança. Então, a primeira incoerência que nós temos no país. Então, se você tem uma dívida judicial com alguém, a sua dívida aumenta 1% ao Sim. mês. Certo? E se você aplicar esse dinheiro no mercado dinheiro financeiro, no mercado financeiro, você não consegue 1% na ao mês. poupança você não consegue. Não, na poupança você consegue 0,60 no máximo. E se você financiar num cartão de crédito, você paga 14,5% em média. Tem outros que pagam no rotativo, você paga 15%, 16%, com multas e mais IOF em torno de 10%. Então é uma agiotagem aberta, clara, que nós vivemos no país, aonde, que nem o João falou, se um cara que empresta, um agiota que empreste um dinheiro para alguém cobrar 5%, ele vai preso por usurismo, né? Usura, lei da usura. Então, é uma coisa que tão incoerente no país que não dá. E o maior cobrador de juros do país, além dos bancos, é o próprio governo. Claro. Porque se você tiver uma dívida com o governo de R$1.000, ela em 2 anos, você está devendo em torno de R$10.000 para o governo. Mas deixa eu perguntar para os comentaristas, outra questão também que se fala muito é a mudança no FGTS. E vamos começar pelo que o Nicolau já falou aqui, a redução progressiva da multa em caso de demissão do funcionário, que a empresa tem que pagar 40% para o funcionário de multa e 10% para o governo. E vai haver uma redução. É que isso aí, só para relembrar um pouco, é que às vezes parece, vai haver uma redução, o trabalhador vai ser prejudicado, blá 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 blá. A multa, a multa no fundo de garantia que você pagava há mais ou menos uns 12 ou 15 anos atrás, Fernando Henrique. Menos. Na época do Fernando Henrique, mais ou menos, acho que são uns 12, 13 anos, não é isso? Você pagava em torno de 20%. Então você demitia, demitia um funcionário e o que ele tinha depositado no fundo de garantia, vamos supor, o funcionário tinha R$10.000, você pagaria R$2.000 pela demissão daquele funcionário acrescido ao seu fundo de garantia. Quando entrou o Lula, nós tivemos uma época de demissões, né, várias demissões, indústrias fechando, etc. O governo, para tentar restringir a demissão, dificultar que a empresa tivesse um custo alto para mandar um funcionário embora, aumentou essa multa para 30%, consequentemente aumentou ela para 50%, sendo que 10%, aí entrou a parte do leão, 10% ficaria retido, nem para o empregado, nem para o patrão, ficaria para o governo. Eu falo, não, peraí, esse negócio é muito bom. E aí foi onde eles fomentaram e onde incentivaram, de certa forma, a liberação do fundo de garantia. Porque para eles ficava 10%, você lembra disso? Eles ganhavam 10%. Então agora. Eu lembro. Então agora. Ainda ganha. Quantas inativas, né? Você podia sacar. Não. Aliás, pode sacar ainda, João? O fundo de Não, garantia? não pode mais. Pode ser por 3 anos, não. Só em caso de casamento, falecimento, né? E tinha mais uma condição, e compra de casa própria. Só fora casa própria, só em caso de tragédia, você quer dizer. Não, mas tem outras prerrogativas, doenças graves, como doenças graves. Exatamente. Quando eu falei de falecimento, doença. E se te lembrar bem, há uma expropriação do dinheiro, há um confisco do dinheiro
do trabalhador no fundo de garantia, quando você dá uma rentabilidade, você falou que é péssima a rentabilidade da poupança, pior que verdade? É pior que a poupança. Então, mas agora vai equiparar com a poupança. Agora vai equiparar com a poupança. Mas até agora houve uma expropriação. E o governo vai dividir esse lucro, né? Esse rendimento com o dono da conta do FGTS, com o trabalhador. Sim, mas veja, havia um confisco do dinheiro. Até agora houve um confisco. Se você colocava esse dinheiro no fundo de garantia, primeiro que é um absurdo você ter um fundo de garantia dessa forma. Você poderia até existir um fundo de garantia como uma poupança forçada para o trabalhador, para quando ele tivesse uma época de... Mas ele poderia movimentar isso e aplicar com o que ele quisesse. Afinal, o trabalhador, ele tem discernimento, são pessoas capazes. O que eu acho interessante, João, que o fundo de garantia ele foi criado com fim de construções de casa própria, principalmente para aqueles, o BNH, Sistema Financeiro, que era aquele dinheiro que... Nossa, totalmente. Ele foi totalmente distorcido, foi roubado, delapidado, foi totalmente usado em coisas como acontece com o INPS, como aconteceu com várias outras. E você não vê nenhum grande sindicato cair em cima disso, né? Eu não sei, na realidade eu não sei o que o sindicato faz. Eu até hoje eu ainda estou tentando descobrir. Não consegui descobrir o que ele faz de bom para o trabalhador, a não ser se locupletar das... mas eu também não acho que é assim, não. A estrutura pode ser questionável, mas que eu também não acho que o sindicato seja uma entidade que só para benefício próprio, né? A estrutura pode ser rediscutida, mas eu não entendo para o trabalhador não ser exatamente isso. Pode ser para alguns dirigentes que estão há muito tempo, estão perpétuos aí nos sindicatos, seja uma realidade. Você sabia que dirigente... Então, uma coisa é o dirigente sindical que vive disso. Você sabia Agora, que às vezes é o sindicalizado que contribui, tem benefícios também, não é? O único que não pode ser demitido. Quer ver o sindicato atuante? É o dirigente aqui, quer ver o sindicato atuante? Que faz trabalho social bacana? Setaporte. O Chico, que é vereador agora, Setaporte eu entendo que é um bom exemplo de sindicato. Eles defendem as ideias deles. Claro, em contraposição é o capital trabalho. É uma relação que a gente tem que haver essa regulação. Olha, mas é importante uma representação, sem dúvida nenhuma, do trabalhador. Tem que ter uma certa garantia, tem que ter alguma certa... Mas a forma que é feita no Brasil... É isso que eu estou dizendo. Não, tem que ter, o sindicato em si, ele tem todo dia de existir. Tem que haver, qualquer país do mundo tem. Ditaduras, tem. Agora, o grande problema não é esse. O problema é a quantidade de sindicatos e que você só pode ter sindicato relativo à profissão. Tá? E nós temos no Brasil sindicato fora a profissão. Nós chegamos ao cúmulo de ter sindicatos nacionais. Terceirizado? Não, de entidades, sindicato de pessoas que não são profissionais. Isso já é uma falha e existe no Brasil isso. Então, assim, o número de sindicatos e dirigentes sindicais que fazem de um feudo aquilo ali e que utilizam de uma forma errada, todos sabemos, todos os trabalhadores sabem, todos os sindicalistas sabem disso. Que o sindicato é importante? É importante. Agora, não dessa forma. Essa forma realmente ele mais prejudica o trabalhador do que ajuda. E nós sofremos um ponto muito grave nisso. Existe ali uma monarquia dentro dos sindicatos. Uma elite do sindicato brasileiro que isso deturpa, isso corrompe e isso realmente mantém um feudo dentro da maioria dos sindicatos. Isso pode ser patronal e pode ser de funcionários. Mas há uma distorção muito grande. Você quer ver no comércio, por exemplo? Sindicato do Comércio dos Empregados, no comércio. Eu não vejo a crescer absolutamente nada. Nós temos aí um presidente aí, que é o Bilotti, se eu não me engano, é o Bilotti, ele esteve com a gente no programa de TV, CDL TV, e está lá, eu acho que há uns 20 e tantos anos, presidente do sindicato. Não vejo nenhum acréscimo que ele traz, nenhum benefício que ele traz para o comércio. Ele criam regras lá, existem regras em todos os anos quando é feito o ajuste de salários, né, que é na época do dissídio coletivo, muito bem falado, dissídio coletivo. E às vezes uns detalhes que eu acho assim tão ridículo que se colocam. Por exemplo, eu vou dar uns exemplos. Não, porque se o empregado trabalhar domingo, ele tem que ter o direito de 15 minutos e o empregador tem que pagar um lanchinho para ele.
sabe? É umas coisas assim tão pequenas, tão insignificantes no contexto do empregado. Porque o empregado que ele está trabalhando numa determinada loja e ganha comissão, se ele quiser ficar trabalhando e pedir para o patrão para tomar um lanche, ninguém proíbe que ele tome um lanche, independente se ele não quiser tomar o lanche e quiser continuar direto e alimentar da casa dele. Então, as bobagens que eu vejo assim, que são umas preocupações que acontecem. Estou dando um exemplo que não tem significado, porque tem que pagar mais 25% do salário, porque se o salário... Outra coisa que eu não entendo, o salário do empregado é X. Se você pagar comissão para esse empregado, o piso salarial dele tem que ser 20% a mais. Eu nunca consegui entender coerência nesse sentido. Você sabia disso? Uma lógica, uma coisa e coerência. Não tem lógica. Não tem nenhuma. Não tem, você imagina, vamos supor, o salário hoje, o piso hoje é 1.246. Certo. Se você pagar comissão para o empregado, ele tem que ganhar 1.420 e pouco, se eu não me engano. Eu não consegui entender essa lógica. Então, eu vou pagar para o meu empregado mais e vou dar comissão para ele. Então, se eu não der a comissão, eu posso pagar menos. Não consigo entender essa lógica. Então, são umas discussões que nós temos que eu vejo ali o sindicato, a falta de entendimento do patrão com o empregado prejudica tremendamente. E falando nessa relação... E todos os empregados, e você tem mais empregados do que eu, João, todos eles, na hora de pagar a contribuição sindical, eles reclamam. Claro. Todos reclamam. Claro. E a questão é também essa relação capital e trabalho. Nós temos que notar que a nossa CLT, ela é completamente errada em termos de comércio. Ela foi feita para a indústria. Ela foi feita numa época que consolidação das leis do trabalho. Isso em 1941 foi consolidado leis anteriores. Isso é no começo do século e final do século XIX. É algo completamente fora do começo da industrialização no Brasil. E foi claramente uma regra utilizada para você, a nossa CLT, nossas leis trabalhistas, para a indústria. Ela é feita para a indústria, ela não é feita para o comércio. E engessamos de uma forma que inibe a contratação de funcionários. Na realidade, você inibe a meritocracia, ou seja, quem tem mais mérito deveria e poderia ganhar mais. E você inibe essa questão da contratação. Parece uma coisa louca. Você fala assim, por que não se contrata mais? Porque é inibido em termos legais. Na realidade, no Brasil, nós temos leis que quase que proíbem a contratação de funcionários. Se você contratar, quando você for dispensar, que você vai precisar uma hora ou outra por movimento subir ou descer, contratar mais ou reduzir teu quadro de funcionários, é uma questão de economia, isso vai te proibir. Então você sempre anda no limite. Você poderia ter muito mais funcionários. E o nosso sistema da CLT, ele é engraçado. Nós temos o governo critica, até agora, né, o último governo da presidente Dilma Rousseff criticava a terceirização, né, e é uma briga com os partidos de esquerda, a terceirização, e a entidade que mais contrata terceirizado é o governo. E o mais louco é que a Justiça do Trabalho sempre é contra a terceirização, sempre vai ficar contra, mas ela contrata, vai nos tribunais e veja a quantidade de pessoas terceirizadas que tem nos tribunais trabalhistas. É a coisa mais, é uma incoerência total. É total, né? Total. E o sistema que nós temos hoje, da legislação, Justiça do Trabalho, Nicolau, é algo assustador. Foi feito um levantamento agora. Em todo o país que mais tem reclamações trabalhistas no mundo, chama-se Brasil. 98, olha o número, 98% das reclamações trabalhistas no mundo são do Brasil. Ou seja, só 2% é no resto do mundo inteiro. Alguém está errado. Ou o mundo inteiro está errado, ou nós estamos errados. E esse custo, ele vai, sabe para quem? É como acontece no cartão de crédito, que os juros do cartão vai por causa do mal pagador. Os juros vem muito do mal pagador. Vai do mal empregado, contamina o bom empregado. O Ministério do Trabalho, ele é uma indústria, em duplo sentido. Eu acho que ele interessa ao empregado, interessa ao empregador. Muito mais ao empregado do que ao empregador. Rapidamente, interessa ao empregado, no sentido de que ele sabe que sempre sai com alguma coisa dali. Alguma coisa ele leva. Então, mesmo que ele tenha recebido a sua quitação salarial,
Ele é alguma coisa, ele arranca. O advogado, ele é que nem um vendedor. Advogado trabalhista é que nem um representante comercial. Ele forma uma carteira e ele toma 30%. Eu já vi advogado falando assim: olha a carteira, a pessoa vai lá para ver se as contas dele estão boas, estão certas. Ele olha o emprego anterior, se tiver dentro do prazo de 2 anos, ele fala o seguinte para o empregado: vamos fazer o seguinte, vamos entrar com essa ação nesse emprego anterior aqui teu, vamos ver o que a gente consegue, depois a gente entra nesse que você está falando para mim. Ou seja, ele vai buscar, quanto mais demanda, melhor para ele, porque ele ganha 30% em cima. E terceiro, muitas empresas, quando mandam embora o funcionário, eles mandam o funcionário procurar o Ministério do Trabalho. Por quê? Porque só existe 2 formas de quitação: ou no período quitação trabalhista, ou no período de 2 anos, ou no Ministério do Trabalho. Então a única forma, se eu mando o funcionário embora, de não haver a possibilidade de mais reclamação, é dentro do Ministério do Trabalho. Então quando funciona, pode ter homologação, pode ter sindicato, pode ter o que for, ele pode reclamar. Dentro do Ministério do Trabalho, uma ação trabalhista, ele não pode reclamar nunca mais. Ou, num período, após 2 anos, ele ter saído da empresa, ele não pode reclamar mais. Então, essas 2 vertentes são o que faz com que o Ministério do Trabalho tenha essa demanda maluca. Porque uma empresa, eu compro uma empresa, vou comprar a empresa do Zé. Uhum. Ele tinha lá 10 funcionários dentro da empresa dele. Você tinha 10 funcionários da tua empresa. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu posso até continuar com os empregados, mas eu vou falar para ele: ó, todos vocês procurem o Ministério do Trabalho, entrem com uma ação contra a empresa, que eu vou lá e vou quitar vocês todos lá. Porque é a única forma dessa empresa se resguardar e não ter problema posterior. Então isso vira uma indústria. Eu tive um professor, Nicolau. Então isso é um problema que nós temos hoje dentro do Ministério do Trabalho. Eu tive um professor. Rapidamente, João. Então, eu tive um professor que era desembargador do trabalho, mas ele me falou o seguinte: que a Justiça do Trabalho, ela é boa para o governo e para o advogado trabalhista. Ela é ruim para o empregado e para o empregador. 7h42, 7h42, aliás, 7h44 agora, o relógio caminhou aí, 7h42 era o horário do nosso break. Mas eu tenho que falar do apoio cultural da Home Life. Home Life é assistência domiciliar, Home Care, assistência domiciliar e saúde, cuidando de quem você ama. É um trabalho aí feito com muita dedicação por gente muito competente, a medicina humanizada. E o Home Care, ele elimina, por exemplo, o risco de infecções cruzadas. Já é uma das vantagens. Você tem que conhecer melhor o trabalho da Home Life. Dá uma navegada no site homelife.com.br. A Home Life está com uma nova sede em Santos, tem sede em Ribeirão Preto e na Grande São Paulo. Escritório de Santos fica na Costa 146 do 17º andar, na Vila Matias, em Santos. Telefone 3202-6440, é o apoio cultural da Home Life. E o Bom Dia CDL volta já, 7h45. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. 7h46, de volta. É o Bom Dia CDL, nosso programa da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Na bancada dos comentaristas João Vilela e Nicolau Obede. E o nosso ouvinte participando também, Jana. Zé, primeiramente o Álvaro está desejando um bom dia a todos e um ótimo fim de semana. E o Rocha da Ponta da Praia diz o seguinte: também há bandidos em sindicatos, tenham coragem de falar. Ô Rocha, pode haver, claro, como em todos os meios, há pessoas boas e pessoas ruins, mas não invalidamos a sua opinião, não é questão de coragem. O Nicolau falou de muitos líderes sindicais que se locupletam, usam em benefício próprio. Isso existe sim em larga escala, mas eu também disse que não pode se haver uma generalização. Eu acho que a rotatividade que existe. O grande problema do sindicato que eu vejo é que muitas diretorias e muitos diretores sindicatos se perpetuam dentro do sindicato, porque isso dá uma estabilidade para eles dentro do emprego. Então muitos não trabalham. Caso os nossos ouvintes não saibam, qualquer dirigente de sindicato, não só o presidente como diretores, eles mesmo em situações de corte da empresa, a empresa continua pagando salário, eles não podem ser demitidos. Eles têm estabilidade. Então, isso é uma outra coisa que eu é uma espécie de imunidade parlamentar. Eu comparo, exatamente, era isso que eu ia falar, eu comparo com a imunidade parlamentar. Tudo bem que um dirigente não possa ser mandado embora de uma empresa
ele pode até sofrer uma sanção da empresa em caso, vamos supor, dirigente bancário, dos sindicatos bancários. Aí ele fomenta uma greve, cria uma greve, e aí ele pode ser mandado embora em função daquilo que ele fez. Eu acho que ele tem que ter essa imunidade. Mas não pode ter uma estabilidade se ele não é bom funcionário. Então, eu acho que 2 pesos e 2 medidas. Nós temos que refletir realmente em relação a isso. Eu vejo que o Brasil está numa situação que vai precisar de muita reforma. E a base tinha que ser a lógica. Claro, falta muita lógica nisso tudo. O funcionário sempre ganha menos do que gostaria, mas o salário dele ele é corrompido por uma série dessas histórias populistas que foram colocadas até hoje, como as férias com 1/3 a mais o 13º salário. No final das contas, parece uma coisa boa para o funcionário, mas quem fizer a conta vai ver que não é. Ela é prejudicial. O sistema muito engessado trabalhista, ele prejudica o próprio trabalhador. Ele diminui a quantidade de emprego. Você pegar em países que tem um emprego muito mais fomentado, que tem uma qualidade de trabalho, inclusive, muito melhor, são países que não são tão onerosos e tem um contrato mais livre, através, inclusive, do sindicato. O sindicato tem que ter esse papel, e não uma lei que é completamente fora de qualquer padrão, como acontece com a legislação trabalhista, que não melhora em nada para o funcionário. Ele melhora, às vezes, para o mau funcionário. Ele valoriza o mau funcionário, e em detrimento do bom funcionário, porque essa conta vai cair em cima de quem? Do bom funcionário. É o mesmo problema dos juros, às vezes não poder ter um cadastro positivo, que parece que é uma outra coisa que as medidas vão trazer, é o cadastro positivo, finalmente, para quem é bom pagador, e o bom pagador acaba pagando por ele e pagando pelo mau pagador, que é uma coisa incoerente. Nós reduziríamos muito o custo do dinheiro e o custo dos produtos se fosse essa questão. O Brasil tem muita coisa que melhorar. Um custo hoje do comércio, ele está muito ligado a essa parte toda, de impostos muito altos, dificuldade de pagamento de impostos, que é o grande absurdo que nós temos. A dificuldade de pagar impostos é um absurdo no Brasil, e nós temos um custo trabalhista fora de propósito, que não reflete para o funcionário. Então nós temos muitos problemas. A questão da segurança também, que encarece muito o trabalho. Quer dizer, o próprio comércio é uma coisa que nós temos que mudar muita coisa no Brasil. Ok. Bom, o ouvinte que nos quis se identificar aqui coloca o seguinte, que o Paulo Scaff, ele também se promove politicamente na Fiesp, é uma bandeira dele, ele apresenta todos os benefícios. Não vou entrar no mérito não, só para encerrar o assunto, né, e que diz que nem indústria ele tem, né? Eu também sou crítico a ele. Claro. Eu sou crítico a ele, eu sou contra dirigente. Eu acho assim, o direito de ser candidato a entrar na política, o direito e o dever, eu acho que deve acontecer. Política partidária, eu acredito e eu acho que tem que ser feito. Agora, também usar isso como um trampolim, eu sou crítico a isso e eu não concordo também e compactuo aí com o nosso ouvinte. E o ex-presidente Lula, que além de réu, também é denunciado em mais 5 casos. O Lula, por enquanto, o que me chama a atenção é que a última pesquisa do Datafolha ele lidera, né? Não estou levando em conta a rejeição do presidente Lula, mas sabe o que acontece? Eu estava vendo, você que está se fechando. Estava vendo um comentarista ontem, estava lendo uma reportagem sobre um comentarista, não lembro o nome dele agora, um jornalista, e ele falando por que não prenderam o Lula até agora, né? Se ele já é réu, já tem condições de uma prisão preventiva. E esse comentarista disse que o Sérgio Moro, ele não pretende prender o Lula, ele pretende inviabilizar a candidatura do Lula para 2018. Exatamente esse é o foco dele. Ele pretende desmoralizar o Lula, ele quer desmoralizar o Lula perante a população, mostrando que realmente ele cometeu crimes e inviabilizando a candidatura dele. Eu discordaria também. Eu não sei se esse realmente a lei é para todos, tem que ser para todos. E a primeira condenação que ele tiver, o caso dele não rigor da lei. Então, mas a primeira condenação que ele tiver em primeira instância, ele não foi condenado ainda a nada, não transitou em julgado nenhum processo dele. Sim.
Mas a primeira condenação já inviabiliza. Não, tem que ser a segunda, tem que ser no Não, colegiado. tudo bem, mas ele já inviabiliza a candidatura dele para 2018. Eu acho que esse é o foco, esse é o mote que estão buscando. Não, mas tem que ter o colegiado para ele não inviabilizar totalmente a candidatura dele. Não, ele tem que ser condenado, transitar em julgado. Não, da primeira e segunda instância, não pode ser só a primeira. Segunda transita em julgado. Não, então, se ele recorrer, se houver recurso. Se não houver recurso, não, ele não pode mais recorrer. Não, já pode ser decretada a prisão. Então, aí tem... Não, na prisão não necessariamente. A condenação não tem a ver com a prisão necessariamente. Pode ser condenado. Ele pode ser condenado a 3 anos e vai responder em liberdade. E a questão não é essa. A questão é o seguinte, eu discordo completamente disso. Se tiver acontecendo isso, é uma forma completamente injusta. Nós temos que ter realmente, sem dúvida, baseado em fatos reais. Você vai amparar a tese dos defensores do presidente Lula, que é algo seletivo. Não é essa a questão. Eu não entendo que esse é o caminho. Prendeu ou não prendeu, é tudo uma questão de provas e de atitudes que a pessoa tem. Não, ele já tem motivo para ser preso. Não sei se ele tem motivo. Cinco condenações, 5 indiciamentos como réu. Mas isso não quer dizer que a pessoa seja indiciada, culpada. Né? Mas é o princípio da justiça. Não é crime. E aí que tá. E ele tá, inclusive, com uma ação sugere agora, muita coisa que não é positiva. E o Lula tá pedindo muita R$1 milhão coisa desabonadora, de indenização pro promotor, né? Ele entrou com ele entrou agora ontem com uma ação pedindo R$1 milhão contra o promotor. Com danos morais em relação à imagem dele. Agora, com a questão dos escândalos diários do governo Temer também, figuras do alto escalão do governo sendo demitidas, existe alguma surpresa nisso? Eles vieram da mesma base política, do mesmo projeto político. E qual candidato? Às vezes eu me surpreendo com as pessoas ficando estupefatas com isso. É lamentável, mas a denúncia era previsível. Essas pessoas pediram dinheiro para a iniciativa privada para fazer a campanha política. Alguém já viu alguma coisa mais comum do que essa? Todos eles já fizeram isso e todos os governos de todas as instâncias, municipal, estadual, federal, legislativo, mas é crime. Executivo. No Caixa 1 não. No Caixa 2 não era crime também, não era crime. Nas eleições anteriores, lá no CDS, que estão falando das eleições anteriores, não dessa última, não é crime. O crime era lavagem de dinheiro, o crime é organização criminosa, o Caixa 2 não é crime. As consequências daquele ato é que tornam-se um crime. Mas o que é interessante é isso, todos faziam isso. No Caixa 1 e no Caixa 2. Porque era uma prática extremamente usada. Agora, o crime está justamente de onde veio o dinheiro do Caixa 2. Como é que o cara da empresa, como é que a empresa tem esse dinheiro de Caixa 2? Da onde vai parar esse dinheiro? Aí começa o problema todo. Mas o grande problema é que foi uma prática irregular, sem dúvida nenhuma, uma prática errada, mas que todos fizeram. Então, todos que estão hoje na política, praticamente, cometeram o mesmo ilícito. Voltando ao pacote econômico, fazendo análise política, muitos disseram que, nós dissemos aqui, a imprensa toda disse, que viria sim essas medidas logo após a aprovação da PEC com uma agenda positiva, também, como nós já falamos aqui, e os economistas dizem que o pacote está incompleto. Ele contempla a redução do desemprego diretamente? O efeito é rápido? Não, ou são medidas inócuas? São de médio e longo prazo? Só uma relação a isso. Porque a nossa necessidade é de curto prazo. Quem já leu Maquiavel sabe que a maldade você dá em bloco, em quantidade grande de uma vez só, e a bondade você vai dando aos poucos. Pode ter certeza que vai ter muito mais comunicados desse pacote positivo várias vezes, e a maldade quando vem de uma paulada só. Isso é Maquiavel. Quem leu o Príncipe vai entender como é que funciona a política. Aliás, uma leitura recomendável. Recomendável. E acho que todo político tem do lado da cabeceira dele, todo executivo legislativo tem ali do lado da cabeceira de cama dele, tem o príncipe ali como seu livrinho de cabeceira, porque é o que é feito sempre isso. Então você dá a maldade, quando vem um pacote de maldade, vem de uma vez só. A gente viu agora em relação à aposentadoria, que a pessoa não vai se aposentar nunca mais, praticamente, veio toda essa maldade, e agora vem os pacotinhos de maldade. Você acha que veio muita maldade a questão da aposentadoria? Eu recebi um meme da internet, vocês devem ter recebido também, né? Se a Dercy Gonçalves fosse viva, ainda faltaria 10 anos para ela se aposentar, né? É mais ou menos isso, porque olha, só uma referência que ninguém está discutindo em relação à aposentadoria, eu sei que dá vários programas falar sobre aposentadoria, mas 30% do valor que é da contribuição, 30% é muito alto, vai para pagamento de juros dos bancos, pela DRU, através da DRU. Então, quer dizer, ninguém fala disso, que 30% já é retirado para pagar juros da dívida do governo.
Então não vai pro trabalho, não vai pro aposentado. Então é realmente absurdo. Faltando 3 minutos para as 8 horas, vamos falar de esporte. Ontem foi definido, não é, o adversário do Kashima Antlers na final do Mundial Interclubes. Deu Real Madrid 2-0 no América do México. Ô Nicolau, queria que você comentasse, mais do que o jogo, que já era previsível o Real Madrid ganhar, ok. Mas a lambança na questão dos árbitros de vídeo, que eles anularam o gol por impedimento e deram o gol de novo. Eu sou favorável, eu vi. É favorável, mas precisa treinar os árbitros, porque... Não, foi não foi? 2 minutos levou. Eu acho que o tempo também levou 2 minutos. É mais justo. Tem time aí que não vai ter pênalti nunca mais, mas deixa esse para outro programa. O Corinthians, por exemplo. Ah, é você que tá dizendo. Mas eu acho que 2 minutos é muito tempo, né? Eu acho que o quarto árbitro deveria ter sido mais... Não tem mais como ágil, ser, mas o problema é que volta o lance... É. Não, mas disse que foi pênalti no vídeo. Não, foi ontem, foi outro caso. Gol do Cristiano Ronaldo, no vídeo falou impedido. Você tá falando do Real Madrid. Impedido. Aí daqui a pouco ele falou, peraí, ó, vi bem aqui, não é impedido não, foi gol. Então. Mas será que vai perder a graça do futebol? Será que eu acho que, sei lá, isso aí é uma testar, opinião vale muito a pena dividida. Isso aí foi testado pela primeira vez nessa final do Mundial no Japão. Isso, está sendo testado pela FIFA. Vai criar polêmica, com certeza. Talvez perca um pouco a graça do futebol, porque na segunda-feira não vamos mais discutir. É verdade. Que foi roubado, meu time foi roubado. Mas vamos dizer que tem uma emissora que é do time, que editou, então, não sei. Nós vamos ter os prós e os contras, mas se você parar para pensar, né? Tem lógica. Vamos pegar um Mundial aí, La Mano de Dio. Hoje quem teria sido campeão teria sido a Alemanha. Eu não sei porque a Inglaterra a La Mano de Dio foi contra a Inglaterra. Aí a gente teria sido eliminado, não chegaria à final, né? Então, o que acontece? Será que isso é verdadeiro? Será que... vale a pena o teste, não tem por que não fazer. Agora, o basquete funciona perfeitamente. Futebol americano. O vôlei hoje já colocaram o telão, sim, né? Nós vimos no último mas Mundial. É uma situação muito mais. Jogador vôlei é de segundos, né? Mas tem algumas regras que eu acho interessante, por exemplo. Não pode pedir toda hora. A do vôlei não pode pedir toda hora. A do vôlei eu acho interessante, que quando ele pede, ele perde. São 2 chances, né, que ele tem. Isso, se eu não me engano. Desafio. Se ele pede e não foi, ele perde, ele elimina uma chance. Perfeito. Se ele pede e foi, a chance dele não é eliminada. Então, eu acho que a tecnologia ela tem que entrar no esporte. Eu sou favorável. Vai criar polêmica? Vai, mas tem que entrar. Bom, para fechar o programa, o apoio cultural do nosso grande amigo João Vilela, por conta da Design Gallery. Obrigado pelo apoio de sempre, é importante. Não é? E a Design Gallery preparadíssima para o Natal, né, João? Muita novidade, muito lançamento. Aliás, continua tendo 5, 6, 7, 8 lançamentos por dia na loja. Muito produto novo, muita coisa bacana. Então, realmente, nós estamos preparados para o Natal. Claro que muita coisa vai acabando nesse meio do caminho. Esses últimos dias, as empresas param de entregar realmente alguns produtos. Ficamos quase um mês sem receber produtos. Então, as pessoas têm que aproveitar quanto antes. Quem está montando a mesa, realmente, mesa posta, talheres, pratos. Muita coisa bacana e presentes, claro. Mas é uma situação, é um mês especial, né? Claro, que as pessoas querem fazer algo bonito e o clima, uma atmosfera de amor é muito bacana, né? Natal é sempre especial. Bom, Marechal Deodoro 98 e Azevedo 3 tem estacionamento ali. Estacionamento à porta, com toda a facilidade. Muito obrigado, João Vilela, o apoio cultural da Design Gallery. Obrigado, Nicolau B, Diana Novaes, Rick Santos. Nós ficamos por aqui para retornar na segunda-feira com mais uma edição do Bom Dia CDL. Na sequência, segue a nossa programação jornalística com Rafael Mota e o Entre Linhas. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Termina aqui. Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia.